informação tem que sair a qualquer momento? Eu não sou tão marcado pela necessidade que seja universidade, né? Pode ser feito, a universidade tem que participar, evidentemente, mas não é um recinto exclusivo em que isso possa se realizar. Isso pode se realizar em instituições como a Fundação Getúlio Vargas, como este instituto e como outras, e a universidade certamente, né? E o jovem brasileiro hoje, como que ele está situado nesse contexto neoliberal? Eu creio E numa sociedade mais consumista, menos... O jovem é neoliberal. O jovem quarentão é neoliberal. O jovem está dividido entre uma atitude um pouco de ceticismo a respeito da coisa pública, considerando que o que é importante é encontrar uma profissão rentosa, ganhar dinheiro, é cair um pouco pelo mundo das finanças, ou pelo mundo do marketing. E, naturalmente, tem alguns idealistas que estão querendo formular uma teoria sucessora do neoliberalismo, que seria um novo social-desenvolvimentismo, que é absolutamente importante. E muitas dessas figuras, na verdade, estão hoje se agremiando em torno do PT. O PT, como partido, é aquele que está mais abrangendo essa exigência de uma revisão do neoliberalismo. E só fazer uma pergunta aqui relacionada ao Juscelino. Qual o significado da cidade de Ouro Preto, qual a inspiração no projeto do Juscelino da cidade de Ouro Preto? Existe alguma relação, alguma inspiração? O que se apoia? Eu não tenho conhecimento geográfico dessa coisa, nesse ponto, né? Mas não saberia dizer em que medida Ouro Preto... Figura de Tiradentes, que ser uma figura... Eu tenho, como todos os brasileiros, paixão pelo Ouro Preto, mas eu vejo o Ouro Preto como relíquia do nosso barroco colonial e não conheço a atividade intelectual recente de Ouro Preto, não podia opinar sobre isso. Para concluir, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem assim, para a gente em relação a figuras como Israel Pinheiro, Juscelino, pessoas que pensaram o Brasil sob uma visão mais nacional, uma visão mais positiva, mais otimista. Isso para o jovem hoje acho que seria essencial, beber dessa fonte, dessas pessoas, né? Eu considero muito positivo o fato de que esteja sendo promovida, aí, inclusive por a iniciativa do atual governo, uma grande celebração do centenário do Juscelino Kubitschek. O Kubitschek é uma figura emblemática. Eu tenho que dizer que, se considerarmos o Brasil no seu longo percurso histórico, duas figuras emergem como absolutamente decisivas na mudança do rumo brasileiro. João VI, que converteu o Brasil colonial num Estado nacional próprio. Pedro I proclamou uma independência que, de fato, quem tinha organizado as condições foi Dom João VI, verdadeira independência surge com a vida do príncipe aqui para o Rio de Janeiro, e a formação, a direção do Império Português a partir do Brasil. O Brasil foi o centro da formação do Império Português, e ali começou. A verdadeira independência foi essa. E depois o Juscelino Kubitschek, que recebeu uma sociedade agrária e devolveu aos seus sucessores uma sociedade industrial. E nesse trânsito entre Dom João VI no começo do século XIX e Juscelino Kubitschek, já mais próximo do fim do meados do século XX, a importantíssima figura de Vargas. Tanto o primeiro Vargas, o Vargas da Revolução Liberal de 30, o Vargas do Estado Novo, que apesar dos aspectos negativos, teve aspectos extremamente positivos, na reformulação do Estado, na criação do DASP, na introdução do princípio do mérito, na promoção dos funcionários. Foi extremamente positivo. O ditador não nomeou ninguém, só nomeado por concurso. Foi coisa extraordinária. E depois o segundo Vargas, que foi o mais positivo de todos, que fez um esforço extraordinário para salvar o Brasil do seu subdesenvolvimento, e estava caminhando na direção correta quando o governo dele foi interrompido por um governo. E nos estudos de história de memória, você não acha que algumas figuras importantes estão um pouco apagadas, tipo o próprio Israel Pinheiro, que às vezes fala muito em Brasília, fala somente da figura do Juscelino? É injusto não mencionar isso que eu estou dizendo, né? Que sem Pinheiro, o Brasil não sairia como saiu. A ideia do Juscelino seria mais a operacionalização foi Pinheiro. Graças a Pinheiro, a Brasília se fez naqueles 3 anos que ela demorou, e ostentando as características que ela tem. Então, o operador do milagre foi Pinheiro, agora o suscitador do milagre foi Juscelino. O nome de Israel Pinheiro não pode deixar de estar intimamente associado às memórias de Brasília, e agora que foi esse episódio, fazer uma cartão de 3 anos. Brasília é grande obra.
grande do ponto de vista do interesse nacional, que somente agora está começando a ser resgatado. Dizer que o Brasil foi a maior obra do século foi uma coisa espantosa, extraordinária, que se tenderá a se justificar no longo prazo, mas que foi muito onerosa no médio prazo. Voltando a algumas questões que eu me esqueci, mas eu tenho que fazer essa pergunta, é a questão da UNE, da União Nacional dos Estudantes. Sim. Qual a presença dela no governo Juscelino? Qual o respaldo que essa juventude militante da UNE ou estudantil teve no governo de Juscelino? Ou teve algum apoio do ISEB? O governo Juscelino teve muito, porque a proposta do desenvolvimento, da programa de mestres, não veio em encontro da ambição dos jovens daquela época de ter um futuro, de contribuir para a construção do futuro. Só que a juventude, a UNE e vários novos da juventude foram extremamente pró-Juscelino. E foi muito positiva a função deles, a contribuição deles. A juventude pensava em cuidar dos interesses do Brasil, pensava no Brasil. E com o Juscelino a motivação nacional foi muito forte. Ela nunca, depois dele, nunca chegou ao nível que ele conseguiu elevá-la. Essa juventude teve um papel importante também na questão de divulgação do plano de meta, da divulgação das ideias. Sobretudo na inspiração de uma grande confiança na capacidade do Brasil se afirmar como uma sociedade civilizada, próspera e progressista. Essa convicção do progresso nacional, o Juscelino conseguiu de uma forma admirável. Eu acho que não tem assim, mais questões. Se o senhor quiser acrescentar mais alguma coisa ou falar livremente. Nós estamos precisando agora, que tipo de governo a gente precisa ter agora a partir de 2003? Não é exatamente o governo de Ciro, porque não há condições para uma imediata demarragem. Então tem que ser um governo que tenha capacidade de reformular o projeto nacional. Um governo que tenha capacidade, durante um difícil ano, que vai ser 2003, de manter a confiança dos brasileiros no Brasil, mostrando que aquelas dificuldades do ano serão superadas e que grandes projetos estão na prancheta para serem executados a partir do momento em que determinadas condições sejam alcançadas. É preciso que a luta pelo desvencilhamento, pela superação das amarras, das cadeias que estão prendendo o Brasil externo e internamente, não prive o governo da possibilidade de comunicar ao povo que esse processo de liberação de entraves será sucedido por um processo de grandes projetos. É preciso que a confiança popular no projeto seja sustentada num ano em que praticamente nada de projeto vai se poder fazer, a não ser rearrumar condições para que esses projetos sejam possíveis no ano seguinte, ou pelo menos 2 anos mais tarde. Será possível recriar o sonho de um Brasil grande que Juscelino conseguiu mobilizar, conseguiu... Eu digo, isso é indispensável, será necessário, altamente necessário. Por isso que eu digo que o governo que existirá em 2003 vai ter, por um lado, que gerar uma grande confiança entre os brasileiros sobre a retomada do crescimento, a correção das injustiças, uma série de grandes expectativas que estão na alma dos brasileiros. E por outro lado, agora, vocês tenham paciência, isso não pode se fazer de repente. Vamos primeiro ter que criar as condições que viabilizem isso, rearrumando o modelo de maneira que ele possa gerar excedentes líquidos que sejam investidos nesses grandes projetos. E o papel da educação nesse modelo? Fundamental. Esse foi uma das grandes contribuições do governo de Fernando Henrique Cardoso, que colocou praticamente quase todas as crianças brasileiras na escola. Hoje estão faltando um pouco mais de 2%. Daqui a mais um ano ou dois, 100% dos brasileiros das crianças terão escola. O grande progresso que deu no crescimento do ensino secundário, o grande progresso que deu no desenvolvimento científico e tecnológico, ele fez coisas extremamente importantes na área científica, tecnológica e educacional. Talvez seja a área em que ele fez melhor coisa. Qual era o papel da educação nos anos 50 e o ISEB, como enxergava a educação nesse período, como enxergava a educação para o desenvolvimento nacional? Bem, os anos 50 tiveram um grande impulso educacional, mas ele não foi bem sucedido no que diz respeito à educação de base. Ele foi sobretudo uma dinamização da universidade, que já viveu momentos felizes no período 50, 60, mas a educação de base continua muito precária. É verdade que somente agora, com Fernando Henrique Cardoso, que se pegou a educação de base a sério e se converteu no nível de universalização que ela devia ter. Ainda falta a segunda etapa, que é passar da universalização para a elevação do nível de qualidade. Mas pelo menos agora, praticamente todas as crianças estão na escola, já é uma grande coisa. Agora vamos na etapa seguinte fazer com que essa escola seja melhor do que ela é hoje. Existe uma grande distância entre educação e conhecimento, alfabetizar e formar e pensar. Quando começa pela educação de base, né? Se as pessoas não passam pelo privado, não vão lugar nenhum. Então o que o governo atual está fazendo é garantir a qualificação da educação de base para todos os
um adestramento profissional muito competente. E isso faz a grandeza da Alemanha. E no Brasil tem várias coisas. Professor Jaguaribe, eu agradeço o depoimento do senhor e a gente fica aberto, né? Futuras intervenções, né? Do seu brilhantismo, né? E que a gente possa compartilhar isso mais vezes, né? Pois não, muito bem. Me deixa um cartão seu para a gente até contar.